Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para hoje nós introduzirmos mais uma lição da Escola Sabatina. Gostaria de pedir a você que compartilhe o nosso canal, dê um like aí, faça com que esse canal seja cada vez mais interativo e participativo. E vem comigo em mais um estudo. Hoje nós temos aqui nosso querido Gutenberg, né? Ele é contador e economista. Ele vai fazer aqui uma introdução à lição, considerando que o pastor Eduardo daqui a pouco vai nos trazer uma reflexão profunda sobre os principais tópicos abordados na lição. Mas Gutenberg, seja bem-vindo ao nosso canal. Você como contador e como economista, né, diante das crises sucessivas que o Brasil e o mundo passa do ponto de vista econômico, né? E nós como brasileiros, né, às vezes que empreendemos, às vezes que vivemos no nosso salário, né? Quais os desafios que nós encontramos hoje para manter o orçamento equilibrado, como vencer as dívidas, né? E como não depender, não ser escravo exatamente de empréstimos, de agiota, de empréstimos de banco, né, e outras financeiras que existem aí que estão enriquecendo licitamente e ilicitamente, né, moralmente e imoralmente às custas das pessoas. Seja bem-vindo, Gutenberg, e dê aí vamos dizer, um alô para a galera aí que está nos acompanhando. Olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Boa tarde, professor Matusalém. Muito obrigado pelo convite, para poder estar aqui. E lidando com as perguntas que me foram feitas aqui e observando o estudo da lição dessa semana, realmente é uma necessidade muito forte aprendermos a administrar dívidas, né? Porque a gente percebe, nossa população aqui no Brasil, segundo o IBGE, em torno de 63% das famílias estão com dívidas ou com nome no Serasa. E é um problema sério, porque a dívida ela impede que você possa progredir, que você possa crescer, né? Uma das perguntas iniciais que a nossa lição aborda, que foi falada aqui, é como ficar livre da dívida. O mais simples é não fazer, não comprar. Mas será que é possível? É normal a gente conseguir viver sem comprar? Não. Todos nós buscamos ter coisas, né? Um conforto, uma casa, o alimento do dia a dia, e tudo isso é necessário. E às vezes talvez o maior problema que a população tenha, que a gente pode observar no dia a dia, é que às vezes nós temos uma tendência a gastar mais do que a gente ganha. Esse é o ponto principal. O fato de a gente não se programar para nosso consumo, ou não saber o porquê e acabar consumindo por impulso, também é um problema, certo? Então, a ideia inicial da uma vida sem dívida, que é uma dificuldade, temos que admitir, né? Mas é controlar seus impulsos para não consumir mais do que eu posso pagar. Ah, Gutenberg, você pode dizer, Gutenberg, mas eu ganho pouco, eu ganho um salário apenas, e eu preciso de mais. Mas vai funcionar? Me diga, se você ganhar apenas R$ 1.300, R$ 1.302, que é o salário mínimo brasileiro hoje, não adianta você ter despesas acima de 1.400. Você não vai conseguir pagar. Em algum momento, você vai ficar quebrado, né? Então, não adianta querer comprar no cartão, não adianta querer comprar de outras formas, porque não vai ter jeito. A única solução é você aprender a viver e ter suas despesas com valor menor do que você ganha. E aí, de preferência, né, fazer suas reservas. E aí, vou dizer, como o estudo da lição nos apresenta, devolva o dízimo, confie em Deus, faça suas reservas também, né? E o resultado será melhor. Vai ter uma vida mais simples, sim, mas muito mais equilibrada. É possível viver com prosperidade, tanto com pouco como com muito. Tem gente que tem muito dinheiro, né, e não tem prosperidade, né? Tem gente que com o pouco que tem, ele é próspero. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Matusalém, eu conheço pessoas que são ricas pobres. Pessoa rica, que tem faturamento em torno de R$100 mil por mês de renda e nunca tem dinheiro. Ainda assim deve cheque especial,
é sempre com uma dívida. Por quê? Porque nunca consegue se controlar. E reclama disso, daquilo outro, e nunca está feliz. Nossa, 100 mil reais por mês é muito dinheiro. Entendeu? A maioria da população brasileira não vê esse dinheiro em um ano. E uma pessoa receber em um mês só, e mesmo assim desperdiçar, é simplesmente porque não controlou a sua vontade, seu impulso por gastar. Entende? Exato. E precisamos aprender a fazer isso. Pronto, então daqui a pouco o pastor Eduardo, né, logo na seguida, ele vai fazer, né, uma reflexão profunda sobre os principais tópicos da lição e qual é a sua mensagem final aí para a gente introduzir a lição aí e daqui a pouco a gente fazer esse bate-papo com o pastor Eduardo. Qual o conselho final que você daria para os nossos ouvintes? Eu diria que, primeira coisa, assuma a responsabilidade das suas finanças. Né? Você tem que saber quanto ganha, tem que saber quanto gasta. Vai colocar no papel e ver o que é desnecessário, o que é supérfluo, o que é que eu posso trocar. Né? Eu preciso, quais as dívidas que eu preciso pagar? A gente precisa ter essa informação. E tendo o controle, confiando em Deus, fazendo a sua parte, Deus ajuda e a gente consegue sair das dívidas. Porque nós não podemos ficar no mundo devendo as coisas aqui. Paulo diz que a gente deve dever apenas o amor. E ponto. O restante, a gente tem que estar livre para podermos viver uma vida livre junto de Cristo Jesus. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, vem comigo no estudo da lição e que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E nesta oportunidade, nós temos a presença do pastor Eduardo, que é pastor distrital da Igreja Adventista de São José da Mata, distrito de São José da Mata. E você que está aí em casa, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e desejando que você tenha um sábado, um dia abençoado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua história, seu trabalho, sua saúde. Amém. Enfim, que Deus esteja presente em nossa vida. Amém. Bom dia, feliz sábado. Bom pastor dia, Eduardo, está sábado. tudo bem? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá certo? Seja bem-vindo ao nosso canal, primeira vez. E, pastor Eduardo, quais são as suas saudações iniciais para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo no nosso canal neste momento? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, irmão Matusalém, que temos de estar aqui recapitulando a lição, junto com os irmãos que irão assistir, as pessoas que vão assistir. Esperar que esse assunto, que é um assunto muito importante, possa nos ajudar a evitar certas situações que vão complicar a nossa vida. Obrigado pelo convite e uma boa dia. Ok, pastor, lidando com as dívidas, né? Isso é complicado, porque a gente, uma faixa, são mais de 100 milhões de brasileiros que estão com a corda no pescoço, né? E essa lição vem exatamente nos ajudar, né, para que a gente tenha disciplina na nossa vida em saber utilizar os recursos que Deus colocou em nossa mão, fruto do nosso suor, fruto do nosso trabalho, para que assim a gente não tropece nas próprias pernas. Né? E para iniciar, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Com base nesse texto, pastor, o que a lição está abordando e quais os principais tópicos da lição desta semana? Oi, Matusalém, esse texto ele é quase autoexplicativo, porque nós vivemos numa sociedade muito materialista, né? A lição trata sobre isso. Nós somos materialistas, então as tentações são inúmeras nos momentos que vivemos para comprarmos, para financiarmos alguma coisa. Então o texto está dizendo aí que aquele que é rico, ele sempre tem as pessoas mais pobres quase como escravos, de certa forma, assim, porque os pobres acabam trabalhando para as instituições financeiras que se aproveitam da ingenuidade de alguns e que entram em situações que pagam juros altíssimos. E a lição vem tratando desse tema. É um tema muito delicado, porque eu tive até a curiosidade de pesquisar no UOL, vi lá na página de economia, segundo a reportagem que está ali, 77,9% dos brasileiros confessaram ter alguma dívida no momento. Então, é um número muito alto, né? É um número muito alto. Isso leva as famílias a uma situação muito difícil e a lição tem esse intuito de nos ajudar a compreender e a ter controle sobre as nossas finanças.
O primeiro tópico da lição fala sobre o problema das dívidas, né? Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, versículo 2 e versículo 12, diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro e o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então aqui, pastor, esse texto aqui, né, tem uma abordagem interessante, né, para a gente abordar essa questão do problema da dívida. E a pergunta é a seguinte: qual é o ideal de Deus para os seus filhos com relação às dívidas? E como alcançar esse ideal? Embora o contexto bíblico seja diferente do nosso, que princípio tiramos dele para nós com relação a essas questões? Então o ponto focal é qual é o ideal de Deus para os seus filhos com relação às dívidas. E baseado no texto que o senhor acabou de mencionar, o ideal de Deus é que nós não tenhamos dívidas. Agora, o texto também coloca quase como um mandamento para que a gente não se endivide, porque ele faz uma comparação com os mandamentos aí, para ouvir os mandamentos de Deus, e depois ele diz assim que nós não tomaríamos emprestado, mas emprestaríamos a muitos. Então o texto ele quer dizer que a gente não deve se endividar, mas também menciona que esse não endividamento ele é fruto de uma parceria com Deus. Deus vai nos abençoar através de nossa fidelidade e nós não teremos necessidade de viver uma vida endividada. A lição até mencionou, irmão Matusalém, 3 coisas que podem colocar alguém no endividamento. Primeiro, ignorância, o fato da pessoa não saber como lidar com as suas finanças porque ela nunca foi educada a isso. Depois a lição coloca a ganância, a necessidade que o mundo que nós estamos vivendo coloca de nós termos um padrão de vida acima da realidade que nós poderíamos ter. E também as situações de imprevistos, onde alguma situação de saúde, alguma coisa acaba nos levando a nos endividar. O ideal de Deus é que nós não nos endividemos. E nós precisamos, para não acontecer isso, viver uma vida equilibrada, receber sabedoria de Deus, a graça dele, as bênçãos dele, para não entrarmos num processo de endividamento. É saber administrar, né, pastor? Administrar. Ter sabedoria, pedir muita direção a Deus, porque depois que o indivíduo entra numa dívida, para entrar é fácil. Né? As facilidades dos bancos, as facilidades, às vezes, do agiota que mora ao lado da casa da pessoa, né? A tentação de ter alguma coisa, de possuir algum objeto, alguma coisa, um celular novo, quem sabe um computador, uma roupa nova. Nós somos tentados a viver, às vezes, o padrão do qual nós não temos condição. E daí que muitas famílias aí estão destruídas por causa das dívidas. Né? Muito bem, pastor. Seguindo a segunda parte da lição, seguindo os conselhos piedosos. Né? Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de amar a um e aborrecer o outro, né? Ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E o texto diz aqui, em 1 João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Embora expressado de forma diferente, qual é o tema comum nessas 2 passagens bíblicas de Mateus e de 1 João? O amor ao mundo, ao dinheiro, ao enriquecimento fácil, e a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas. Não é errado alguém querer ter uma condição de vida melhor e trabalhar para isso. Mas, como o senhor já até disse anteriormente, a gente precisa viver dentro do padrão da nossa condição financeira. Porque o que acontece com essas pessoas aí é que elas estão colocando o foco da vida dela, o amor dela, nos objetos, no celular, no carro, na casa, no salário, e elas acabam esquecendo que existe algo mais importante aí. O nosso desejo de ter uma vida melhor não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque quando isso acontece, aí nós entramos num caminho difícil. Até podemos não estar endividados, mas se o amor ao dinheiro é o que rege, que motiva as nossas ações,
nós estamos trilhando um caminho errado. Paulo, ele diz, né, que ele estava satisfeito na vida dele se ele tivesse, vamos dizer assim, na fartura, ou também na necessidade também, ele disse que se alegrava no Senhor, porque a gente sabe que em Deus a gente alcança vitória, inclusive sobre as dívidas, sobre a adversidade, porque às vezes a pessoa pode entrar num processo de dívida não por culpa. Sim. Às vezes pode ficar desempregado, doença também, uma doença na família, e então a pessoa não tem como pagar um aluguel, comprar o que devia, honrar determinados compromissos. Mas quando a pessoa tem um bom planejamento, a pessoa consegue administrar melhor, né, esse momento de adversidade. É verdade. E no Salmo 50, versículo 14 e 15, diz assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Com que atitude o povo de Deus deve viver? O que significa a frase cumpra os seus votos? Inclusive, na semana passada, né, falou, né, sobre cumprir os votos. Mas nesse contexto aqui, o que é que significa, pastor? Olha, aí em primeiro lugar, a gente tem que... Eu acho que duas coisas deveríamos destacar aqui, irmão Matusalém. Primeiro é que nós, se fizemos um voto a Deus de fidelidade, nós precisamos cumprir esse voto. Mas também tem um outro lado. Se eu tenho compromissos com os seres humanos, com as instituições, eu também preciso honrar esses compromissos. Eles precisam ser respeitados, porque na medida em que eu tenho uma conta para pagar e eu não pago, aí eu entro num processo de endividamento. Então eu tenho que ter um compromisso de honrar os meus votos a Deus e também tenho que ter um compromisso de honrar os meus votos aos homens. Certa vez Jesus disse isso para o povo de sua época: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa saber o lugar de Deus na nossa vida e também saber que esse Deus que está na nossa vida quer que a gente honre os compromissos que temos lá fora. Agora, se não é possível, como o senhor mencionou, por questões adversas, essa pessoa, ela com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, com a sabedoria de Deus, ela vai conseguir contornar essa situação. Porque aí entendemos que não é uma situação em que a pessoa está em descontrole, é uma coisa pontual que aconteceu na vida dele. Agora, aí ela tem como melhorar essa situação. Se ela vive num processo de endividamento, de entra em uma e sai em outra, aí é uma questão dela pedir até ajuda a um profissional, alguém que possa ajudá-la a administrar melhor suas finanças. Agora, pastor, por exemplo, a pessoa pagou tudo, né? Aí no final só sobrou o dinheiro do aluguel e o dinheiro do dízimo da oferta. A pessoa tem que pagar o aluguel? Olha, como é que a gente trabalha esse contexto? É uma situação difícil, né? Olha, pelo que nós lemos, inclusive o senhor leu aí, quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa. E as bênçãos de Deus podem nos surpreender, nos dando condições de até quitar essas dívidas que nós até imaginamos que nunca serão quitadas. Então eu creio que, se eu tenho um compromisso com Deus, e tenho, eu preciso honrar esse compromisso em detrimento dos demais. Porque aí Deus irá me abençoar. É importante lembrar que isso não é uma troca, mas é um relacionamento. E esse relacionamento exige confiança e dependência. Então, se nós queremos confiar e depender de Deus, nós precisamos honrar aquilo que Ele nos ensina, ser fiel a Ele, e certamente Ele nos mostrará o caminho, meio para sairmos dessa situação. E colocar em primeiro lugar, e confiar, né? Colocar o débito nas mãos de Deus. Senhor, eu fui fiel, né? Até porque lá em Malaquias diz: eu abrirei as janelas dos céus. E prove em mim, né? Provai-me nisto, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida, né? Se Deus está pedindo que a gente o prove, isso significa... Exatamente. Então, o problema agora não é meu, senhor. O problema é de Deus, né? Porque às vezes a gente quer resolver o problema, vai pedir um empréstimo. Às vezes a gente quer ser fiel aos homens, não ser fiel a Deus. Né? Exatamente. Às vezes o agiota cobra 30%, você pega R$100, ele vai cobrar 30%, né? Pagou 3 parcelas, você ainda está devendo o mesmo dinheiro. Então a gente precisa ter cuidado e confiar mais em Deus, né? Agora, na terça-feira fala sobre como sair das dívidas. E no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Está no texto para memorizar. Em que sentido nós somos escravos do credor? No sentido de que o meu trabalho agora está sendo para pagar a dívida que eu contraí.
juros e mais. Tudo que eu faço é para ele. Tem gente que pega o cartão do Bolsa Família, né, o do Auxílio Brasil, como queiram chamar, né, e entrega já para uma pessoa porque já está devendo. E ele vai só pegando mês a mês e no final cobra 1 ano, 2 anos e está devendo a mesma coisa. É escravo, né? Aí se torna escravo. Né? Na antiguidade, o historiador Décio de Freitas, ele diz que existia 2 tipos de escravidão. O escravo por dívida e o prisioneiro de guerra. Né? Então o escravo por dívida era o quê? Aquela pessoa que não conseguia pagar a dívida e ele se tornava escravo de alguém. E não é diferente na... O refém, né, dessa dívida. Exatamente. Que está ali sem ela ter condição de pagar e trabalhando unicamente para isso. Ela não tem momento com a família, ela não tem nem descanso nem paz, porque está imerso em dívida. Né? Exatamente. Eu conheço algumas pessoas que não dormiam direito, viviam até ameaçados. Sim. Existem casos até de mortes, de tragédias, com essa questão posta, né, de tomar dinheiro a quem não deve. A quem não deve, né? Então, é uma questão realmente de confiar em Deus e se organizar. E é uma coisa interessante, Matusalém, o senhor deve conhecer alguém assim, eu conheço, e talvez quem esteja nos ouvindo conheça também. Tem pessoas que ganham menos e conseguem fazer mais com aquele valor menor que ganham do que outras que até ganham mais, mas devido à quantidade de dívida não conseguem ter nenhuma realização pessoal porque vivem em função de pagar essas dívidas. Então o segredo da prosperidade não é na quantidade de dinheiro, mas na maneira como a vai administrar, né? Bom, na quarta-feira aqui, fiança e esquemas de enriquecimento rápido, né? Aqui em Provérbios 6, versículo de 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com a palavra da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a árvore da mão do passarinheiro. Aqui o texto de Provérbios, né? O texto de Provérbios 17, 18 diz o seguinte: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando fiador do seu próximo. E aqui Provérbios, mais uma vez, que trata muito Salomão, 22, verso 6, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. É certo, pastor? Por exemplo, o pastor, eu estou prestando dinheiro, aí eu vou com o pastor na casa do irmão Jade e disse: olha, Jade, me empresta o dinheiro que o pastor aqui, se eu não pagar, o pastor vai pagar. É estranho isso, né? Essa questão do fiador é correto, pastor? Não, o senhor já até inclusive leu o texto aí, que a Bíblia é clara em dizer que a gente não deve se colocar como fiador de ninguém. Ora, se o meu nome, o meu histórico financeiro, não transmite segurança suficiente para a instituição financeira, que ela pode abrir ali uma linha de crédito, vamos dizer assim, então eu preciso arranjar outra pessoa. Isso já mostra que nós não devemos ser fiador de ninguém. Nós devemos nos responsabilizar por nossos compromissos e as pessoas pelos compromissos dela. Deus está dizendo aí que nós não devemos nos colocar como fiador de ninguém. Inclusive aqui a lição até diz o seguinte: mesmo que um irmão, que um pai, que um filho, a resposta deve ser a mesma. O Senhor me instrui a não ser fiador. É melhor do que depois, porque vai que a pessoa morre, aí a pessoa assume uma dívida de que não tem. Né? E muitas vezes não tem nem condição de fazer. Não tem condição. Então, o certo, o correto é não ser fiador de ninguém. Não ser fiador de ninguém. Né? E se você tiver de fazer alguma coisa para alguém, faça. Não precisa emprestar. Eu acho que a gente nem deve ser, nem deve procurar fiador. Exatamente. Se tiver alguém precisando, a gente ajuda, dando, mas não emprestando. Porque aí a gente nem pode escravizar ninguém, né? Nem pode viciar ninguém dessa maneira. Né? Verdade. Agora, em Provérbios 28, versículo 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Olha que forte, né, isso aqui, né? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências e insensatas, e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Pastor, e aqui? Né? Essa questão de muita gente ficar aí esperando o final de semana, o resultado da quina, dos jogos, jogo do bicho, etc. O cristão, ele deve fazer isso para enriquecer, porque todo mundo que diz que quer ficar rico, quer para ajudar a família, e, né, todo mundo tem esse discurso. E na prática, a maioria das vezes não acontece. E a gente escuta muitas histórias de maldição. Né? Não é que a lição trata de jogos, né? Mas é que trata de enriquecimento, muitas vezes ilícito, fácil, né? Enriquecimento fácil. Como é que a gente poderia tratar esses versos aqui? Hoje nós temos até algumas coisas, como o caso das loterias, né, que são regulamentadas, são legais, mas o fato delas serem legais perante a lei do nosso país não significa que elas são moralmente corretas. Porque a Bíblia ela nos adverte aqui dessa busca de enriquecimento fácil, né? E além das loterias, Matusalém, você deve conhecer muitos sistemas aí que alguns chamam de pirâmides, né, financeiras. Exatamente. Como é que alguém, eu não sei exatamente qual o juro anual que os bancos oferecem, mas vamos supor aí que esteja entre 12%, 11%, 13%. O banco oferece, uma instituição financeira grande oferece um juro anual de 13%. Aí vem uma outra instituição que às vezes não tem nem o suporte do banco e oferece 30%, 40%, 50% de juros. Lógico que isso não vai dar certo. Exatamente. Em algum momento isso vai ruir. Né? Essa pirâmide ela vai ruir na base. Né? Ela ruir na base e cai tudo. Né? Mas vira uma armadilha. Inclusive o texto fala sobre isso, o laço do passarinheiro. Quer dizer, para as pessoas que vivem capturando pássaros, elas armam armadilhas para isso. Isso aí são armadilhas para a nossa vida. E aí a palavra de Deus nos adverte que nós devemos evitar. E o que se diz, essas questões de pirâmide ou parecido com isso, né? Que às vezes eles saem mudando de nome, né? Sim. Eles saem mudando de nome. A gente continua fazendo com outro nome. Né? Muita gente pega tudo que tem, vende em casa, eu vou investir nisso aí. Aí vai ganhando esse dinheiro, aí depois não tem como pagar, aí o dinheiro desaparece, a pessoa já torrou o dinheiro. E aí, o que é que vai fazer, né? E pessoas que até pegam emprestado para investir nesse tipo de sistema. E dizem, eu não vou mais nem trabalhar, eu vou investir... Só ganhar no juro daí. Exatamente, e não existe fermento para botar em cima do dinheiro, né? Então, o dinheiro a gente não tem, a gente não pode colocar no impressor em casa ou achar que ele vai... a gente vai plantar e ele vai nascer. A gente precisa trabalhar, pedir sabedoria a Deus para a gente ser próspero. E ser próspero não significa apenas ser rico, né? É prosperidade em tudo. Ter saúde, ter amigos, né? Ter paz, ter tranquilidade, prosperidade em todas as áreas, inclusive financeira. Isso não implica dizer que necessariamente a pessoa precisa ser rico. E isso não pode se transformar em teologia da prosperidade da qual nós combatemos. Não é, a lição até já disse aqui anteriormente, que não existe nenhum pecado em querermos ganhar melhorar nossa vida financeira. Não há pecado nisso. O pecado está quando a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. Nossa prioridade deve ser Deus. E a gente precisa aprender a usar o que tem, viver uma vida dentro das nossas condições. E precisamos também entender que esse dinheiro ganho precisa ser gasto com sabedoria. Mesmo essa parte que a gente... Eu tinha um pastor Edivaldo, que eu acho que já deve estar aposentado, lá no Maranhão. Ele dizia que nós precisamos saber ganhar, guardar e gastar. A gente precisa saber essas três coisas. Porque eu também preciso pegar esse dinheiro que eu guardei, né, e usufruir com minha família, dentro de um equilíbrio, mas usufruir com minha família. Essas tentações e armadilhas financeiras que aparecem, nós precisamos fugir delas. Elas não vão nos trazer paz nem felicidade. Principalmente quando oferece um ganho fácil. Isso. Né? Bote seu dinheiro aqui que você vai ganhar tanto ali. Isso não existe. Isso não existe. Não é mágica isso aí. Né? Não é isso. Então, realmente a gente precisa ter cuidado, como o pastor disse, de não cair no laço do passarinheiro. Né? E armadilhas. Muita gente nisso aqui. Viu? Tem, exatamente. E está aí, né? Os escândalos, né? Faraó, Bitcoin, nomes que vão dando aí de pessoas que de repente não tinham nada e de repente construíram um castelo fortíssimo de dinheiro, né? Com base na ilegalidade. Às né? custas de alguém lá. Às custas de alguém. Aí todo mundo começa ganhando muito bem, aí depois o castelo começa a ruir. E como ganha bem, acaba investindo mais. Exato. Para ganhar mais. E gente que gasta quanto dinheiro com jogos aí? Até aquele jogo que chama de porrinha, né? De castanha, a aposta sinuca. Esse jogo, o jogo do bicho, aí por aí vai, dos legais aos ilegais. Tem muita gente que está viciado e perde tudo no jogo, né? É verdade. Então, na quinta-feira, empréstimos
e limites de prazo. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo de 1 a 5, diz assim: a fim de que cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do tamanho do estranho podeis exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-los-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres. E o último verso diz o seguinte: e se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor, a voz do seu teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. O que o Senhor exigiu do seu povo, conforme é revelado nesse verso, pastor? Olha, Matusalém, eu acho que o assunto que nós estamos tratando na lição, que é a questão do endividamento, já é um assunto bem delicado. Agora nós chegamos a um momento em que alguém tem uma dívida comigo. Mais ou menos é isso que o texto trata, né? Alguém pegou emprestado comigo dinheiro e essa pessoa agora está sem condição de pagar isso aí, e Deus aqui pede, dentro da palavra dele, para que os filhos dele não permitam que os irmãos vivam na extrema pobreza. Eles deveriam aí perdoar essas dívidas. Então eu penso que, se eu não tenho a capacidade, não adquiri ainda essa capacidade de perdoar essa dívida, é melhor que eu nem empreste. Posso ajudar de outra forma. Exato. Doando uma parte que eu vejo que tenho essa condição, do que eu emprestar meu irmão sabendo que ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Porque se a pessoa não está tendo condição de ter aquele dinheiro, agora como é que ela vai ter daqui a um mês? Que mágica que ela vai fazer para ter daqui a um mês? Não tem isso. Então é melhor, se não temos essa condição de perdoar. E tem gente que chega assim e diz assim: olha, eu quero pedir o dinheiro hoje, amanhã, como sem falta, eu lhe pago. Então é melhor a pessoa esperar no outro dia que vai ter o dinheiro, né? É melhor, porque não existe esse dinheiro que aparece assim do nada. Então, se aqui Deus pedia do povo dele no passado, que o máximo que alguém poderia passar devendo a alguém era 7 anos. Tinha que devolver a terra, tinha que perdoar a dívida. E esse princípio nos alcança hoje. E por isso eu digo, se falar de dívida já é delicado, e o que dizer agora, dentro desse assunto de dívida, alguém que me deve algo e eu preciso agora perdoá-lo porque ele é meu irmão, é uma ordem de Deus. É um assunto ainda mais... É um assunto bastante delicado, né? Portanto, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos administrar aquilo que nós adquirimos com muito suor, né, com muito sacrifício, de forma, vamos dizer, precisa, organizada, né, para que a gente não tenha que depender de mês a mês de estar se sacrificando ao sistema bancário ou ao sistema, vamos dizer, informal, que ainda vai ser pior, né, para você ter que passar um constrangimento enorme, né, na porta de sua casa, envergonhando a família, né, envergonhando os filhos. E o cartão de crédito, que é um tema, inclusive, que a lição trata, é uma coisa que precisa ser usado com sabedoria, porque ele dá uma falsa sensação de que você tem dinheiro, quando na verdade você não tem. Às vezes a pessoa ganha R$2.000 ou R$1.000, tem um cartão com limite de 10 mil. A pessoa fica encantada de ver tanto dinheiro ali no cartão. Ela pensa que tem aquele dinheiro, mas na verdade ela está gastando um dinheiro que ainda não ganhou. Exatamente. Então, a sabedoria nesse processo é muito fácil, porque o dinheiro, ele é onde nós adquirimos esse dinheiro para a nossa subsistência, mas se ele não for bem administrado, ele é uma armadilha, né, que pode levar à desgraça. E o juro do cartão de crédito, se não é o maior, não sei agora com certeza, mas pelo menos é um dos maiores que existe do mundo, do Brasil, né? Do Brasil, que é um país que tem uma carga tributária enorme, os bancos exploram, deita e rola em cima das pessoas, né? Então os cartões de crédito são exorbitantes, né? Criminosos até. Porque se o banco sabe do meu salário mensal que entra na conta que está na instituição ali, para que ele vai me dar 10 mil de crédito? Ele está tentando me colocar, mesmo que indiretamente, numa situação de escravidão. De escravidão do banco, né? Porque agora eu vou pagar juros altíssimos e aí ele vai ter a oportunidade de ganhar aquilo que não seria ganho se eu tivesse um controle financeiro. Ok. Bom, pastor, depois desse bate-papo, né, sobre um assunto extremamente importante, delicado, né, ao extremo, né, considerando todo esse movimento econômico que nós vivenciamos,
aquilo que nós somos empurrados, incentivados a gastar, né? Ao consumismo exacerbado, né? Que a gente precisa ter muito cuidado. Quais os pontos principais que o senhor poderia, até conselho, né? Que está na Bíblia, está em outros livros de educação financeira, e se o senhor teria uma experiência, vamos dizer assim, algo que aconteceu na sua história, no seu ministério, que o senhor poderia relatar? Olha, Matusalém, a lição ela deixou bem claro alguns pontos. Primeiro, a gente precisa ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus vai nos dar sabedoria para lidarmos com a nossa vida financeira. E se em algum momento nos endividarmos, Deus também pode nos ajudar a sair dessa situação de endividamento, mas a fidelidade continua sendo um ponto importante nesse relacionamento com Deus. Deus é fiel e precisa de fiéis que obedeçam seus mandamentos. Então a lição também nos traz aí a recomendação: cuidado com o ganho fácil, cuidado com essas ofertas de empréstimos, de situações financeiras fáceis de você ganhar muito juro nela. Isso é uma armadilha. A gente precisa ter sabedoria ao usar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Precisamos ser fiéis naquilo que nós devolvemos a Ele, mas também precisamos ser fiéis com aquilo que é dele e que Ele nos confiou para administrar, e fica em nossas mãos. Em relação à experiência, em Matusalém, já assim, durante esses 17 anos como pastor, já conheci diversas pessoas que entraram em situações muito difíceis por causa do endividamento. Muitas delas saíram do endividamento e algumas, como a gente muda de lugar para lugar, eu não sei o resultado. Mas eu queria aqui mencionar uma. Eu conheço uma pessoa que, eu não vou, claro, mencionar aqui o nome nem o lugar por questão ética, mas conheço uma pessoa que ela deve estar ganhando hoje em torno de uns 10 a 12 mil reais. Eu espero até que a situação dela tenha mudado, mas há alguns anos atrás, essa pessoa precisava pegar dinheiro emprestado, porque o dinheiro que vinha mensalmente à mão dela não era suficiente para ela suprir as suas necessidades. Precisava até, como a nossa cidade pequena, comprar fiado, né, como se diz lá, pendurar, colocar no prego lá, a feira mensal, porque não tinha condições de manter-se durante o resto do mês, mesmo depois de ter recebido um salário aí de aproximadamente 10 a 12 mil reais. Isso mostra que, um detalhe, ela chegou a pedir dinheiro emprestado a alguém que ganhava menos do que ela. Meu Deus, o sangue de Cristo tem poder. Você já imaginou? Alguém que ganhava lá aproximadamente 2 salários mínimos na época, estava emprestando dinheiro a ela que ganhava aí em torno de 10, 12 mil reais. Isso mostra que, como até já mencionado aqui, não é quanto nós ganhamos, mas o que fazemos com aquilo que chega à nossa mão. E a gente precisa confiar em Deus, depender de Deus e pedir a Ele sabedoria para não entrarmos numa situação como essa que nos envergonha a família. E eu acho que essa pessoa ela precisa talvez até de uma ajuda psicológica, porque talvez ela já não tenha mais controle sobre aquilo que ela faz, ela está viciada em compras, enfim. Ela precisa de uma ajuda para sair dessa situação, porque não tem lógica alguém com um salário desse ter que pedir dinheiro a alguém que ganha menos. É uma inversão de valores, né? Inversão. Muito bem, pastor. Passando para agradecer o pastor, e gostaríamos de pedir agora, pastor, depois desse excelente bate-papo, né? Pedir ao pastor que faça a oração final para abençoar as pessoas que estão nos acompanhando, abençoar a vida financeira dessas pessoas. Certo. Que Deus abençoe a finança, o salário, que a gente possa valorizar aquilo que Deus nos ajudou a conseguir com tanto sacrifício. Vamos orar. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós queremos pedir nesse momento as Tuas bênçãos para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão assistindo essa lição, esse momento. Senhor, talvez exista alguém que está nos ouvindo que esteja endividado, que esteja com dificuldade de cumprir as obrigações, tanto com os homens quanto com a Tua pessoa. Pai querido, que a Tua misericórdia alcance essa pessoa, que Teu Espírito Santo lhe dê sabedoria, oportunidades, e que ela, com o Teu auxílio, saiba aproveitar essas oportunidades para quitar suas dívidas e viver em paz. Que todos nós possamos ter sabedoria para lidar e usar bem aquilo que Tu coloca sob nossa responsabilidade. Nos ajude a ser fiéis a Ti e a Te honrar com as nossas finanças. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E a você que está em casa, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando sempre. Compartilhe nosso canal, dê um like lá. E eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida financeira para que assim você consiga abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Até a próxima oportunidade.